Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte aí do debate, né? Do jogo aberto, Nata Fã, Denilson comentando tudo aí sobre o Flamengo, que acabou perdendo o jogo pro Peñarol. Ia falar aí sobre a possibilidade de Tite ser demitido, né? E a chegada aí de dois treinadores, né? Que um tá livre no mercado e o outro está aí, pode vir para o Flamengo, né? Que é o caso aí de Renato Gaúcho, que está no Grêmio, né? E Luiz Castro, que foi demitido do Al-Nassr e pode vir para o Mengão. Então, sem mais relações, fica agora aí com o vídeo. Perdeu tempo, foi o Flamengo. Mengão. Quem diria, hein? Torcida em peso, Maracanã, jogo sempre bem preparado, Libertadores é diferente. E não é que o Peñarol, comandado pelo meu querido Diego Aguirre, aprontou. 1-0, até abriu o placar cedo. O Flamengo criou chance, mas o goleiro Aguirre estava muito bem. E, na verdade, o resultado e a vantagem, por enquanto, são do Peñarol. O Flamengo vai ter que jogar muito mais bola na próxima partida, na volta. E o técnico Tite foi vaiado. Moiou. Noite de Copa, mais de 64 mil flamenguistas se decepcionaram no Maracanã. O Peñarol surpreendeu o rubro-negro logo cedo. Só com 12 minutos de jogo, erro de Pulgar. Os uruguaios puxaram o contra-ataque. Cabreira mandou para o gol. A bola ainda bateu na trave. Não deu para Rossi. O rubro-negro respondeu com o equatoriano Gonzalo Plata de peixinho. Quase o empate. O Flamengo seguiu sendo ofensivo. A melhor chance foi de Bruno Henrique. Olha aí, ele recebeu de Arrascaeta sozinho, cabeceou em cima do goleiro uruguaio. O Fla ainda chegou com perigo nesse chute de Gerson, mas o Peñarol mostrou que não veio a passeio. Em mais uma jogada de contra-ataque, Cabreira achou o Baez, que assustou Rossi. Na saída para o intervalo, protestos contra o técnico Tite. Veio o segundo tempo e o Flamengo tinha pressa para igualar o placar. Wesley entrou na vaga de Varela. Nesse lance, cruzou para BH cabecear. Alexandro tentou na sobra, mas pegou mal. Tite apostou na entrada de Alcaraz. Ele arriscou esse chute de longe, mas foi só. Logo depois, Silveira deu trabalho para Léo Pereira. Fabrício Bruno deu um carrinho salvador. O time de Tite buscava a área, mas não conseguia ser eficiente. Tinha bastante dificuldade para passar de Aguirre. No finalzinho, o Bruno Henrique fez boa jogada. Parou no goleiro. No rebote, Carlinhos tentou uma bicicleta. Sem sucesso. 1-0 para os visitantes e mais protestos contra Tite. É claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. E tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Primeiro que sempre dá a mão, dá um apoio a mais para os jogadores e obviamente que o Tite tem um apoio total do jogo. O Flamengo perdeu também a invencibilidade jogando em casa pela Libertadores. A última derrota do rubro-negro no Maracanã tinha sido justamente para o Peñarol em 2019. Para chegar na semifinal, o Flamengo de Tite terá que quebrar algumas marcas. Isso porque não venceu nenhum dos 4 jogos que fez fora de casa nesta Libertadores. E jamais bateu o Peñarol como visitante. Não para por aí. Na condição de visitante, o Fla não vence no torneio desde 2022. Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita, não é assim? O histórico não é assim? Nós temos totais condições de chegar lá e fazer. Vai criar metade das oportunidades que criou hoje, vai fazer gol lá. Me cobra depois. A cobrança não vai faltar, viu, Tite? Bom, o elenco também acredita numa virada no Uruguai. Fala para o torcedor que a gente trabalha arduamente no dia a dia, procurando sempre dar o melhor por esse clube e buscar a classificação, que é o nosso objetivo. A gente está vivo ainda, então é só apoiar para
para fazer grande jogo lá no Paraguai, no Uruguai, desculpa. E buscar vencer para minimamente ir nos pênaltis. A gente sabe que se vai nos pênaltis vai classificar. A gente tem que lidar com isso, a gente tem que aprender dessas coisas e ir lá, como já falei, fazer um jogo, praticamente o jogo da vida, o jogo do ano, porque a gente, em momentos difíceis, a gente mostrou nossa cara, então, como já falei, é mais um desafio para nós lá. A gente ter calma nesse momento, mas no jogo da volta imprimir o ritmo que a gente conseguiu colocar aqui hoje. Os uruguaios deixaram o Maracanã em clima de festa. O Fla precisa vencer o Peñarol em Montevidéu por mais de um gol de diferença, mas caso vença por um gol, a decisão será nos pênaltis. Até a próxima quinta, Tite vai precisar aguentar a pressão rubro-negra. Isso vai reverter com uma forma. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. É isso. Se não for, tchau. O Tite foi cirúrgico porque não adianta apenas estar em 3 competições. Que o Flamengo está em 3 competições. Sim. Ele precisa ganhar pelo menos uma delas para a torcida, não só do Flamengo, que é exigente, mas principalmente pelo investimento que é bilionário no Flamengo. Justo. Perde um jogador, vai lá e contrata outro. Realmente as lesões são pesadelos para o Flamengo. Claro que afeta o planejamento, as escalações, a maneira como o Flamengo se comporta ofensivamente. Mas não é desculpa para uma equipe que continua mesmo assim forte, que tem boas peças, que trouxe jogadores que não estão plenamente entrosados, fisicamente talvez não estejam no ideal, mas que estão aí à disposição do Tite. E perder em casa por 1-0 no Maracanã e sabendo que vai ter que ir lá para o Uruguai e aí surpreender o adversário não é simples. Pode até passar, mas vai ter dificuldades. Resultado gigante para o Peñarol, hein? Sem dúvida. Resultado gigante para o Peñarol. Eles abriram mão de jogar futebol, né? Porque é uma estratégia que os clubes usam quando tem essa possibilidade dos 2 jogos. Conseguiram fazer um gol num passe ali do Pulgar, eles puxaram o contra-ataque, fizeram um belo gol. Eu acho, Fabrício Bruno, se ficar bravo comigo, tudo bem, eu acho que ele falha ali na marcação, porque ele é um ótimo zagueiro de seleção brasileira. Não pode ser driblado da forma que ele foi driblado, com aquela facilidade. Eu concordo com você. E o próprio Varela também, que passaram... Porque a jogada foi muito longa até acontecer o gol. Não foi simplesmente só que o Pulgar errou o passe e já aconteceu o gol. O Peñarol atravessa o campo, Exato. 3 jogadores participam, não é? Até chegar no Cabreira e fazer o gol. Então, falha coletiva agora também. É mais fácil falar, né? Porque eu achei que o Ayrton Lucas deveria ter sido titular pela regularidade, até pela intensidade, questão física. O Alexandre, num jogo como esse, que exige muito você apoiar, e eu acho que ele não está 100% fisicamente, e ficou muito claro para mim ontem no jogo. Então, tanto o Varela, como você citou, quanto o Alexandre, para mim, fizeram uma partida bem ruim. E aí você tem a questão técnica do jogo. O Bruno Henrique, tecnicamente, não estava bem. De La Cruz, voltando também, não estava bem. Arrascaeta, tecnicamente, não estava bem. E aí o time acabou sentindo essa questão técnica e acabou perdendo o jogo. E Libertadores, você precisa estar atento, precisa aproveitar as oportunidades. O Tite até disse na coletiva que se o Flamengo criar tantas oportunidades como ontem, no próximo jogo, pelo menos 1 ou 2 vai fazer. Ontem criou, mas não conseguiu fazer. E, de certa maneira, eu acho que o Flamengo sentiu o gol. Parece que ele sentiu a pressão do adversário, que catimbou, que segurou o jogo, o goleiro fez cera. Ok, mas é Libertadores. E isso não pode reclamar ninguém, né, Léo? A verdade é essa. Nenhum time pode reclamar quando o adversário faz a cera. Porque todo mundo que tem a superioridade numérica ou no placar sempre faz isso, né? Eu vi uma declaração do goleiro do Peñarol falando sobre isso, né? A gente acabou sendo inteligente. Usamos o resultado ao nosso favor, seguramos a bola, tentando diminuir o ritmo da equipe do Flamengo e acabou dando certo. E essas vaias para o Tite? Loirão, não é de hoje, né? Vamos ser sinceros. Óbvio que quando você perde no Maracanã para o Peñarol num jogo extremamente importante, mas essas vaias, eu acho que tem muito mais o retrospecto do passado, de plasticamente o time não render, de plasticamente o time não conseguir convencer tecnicamente, e aí culminou nessas vaias em relação ao Tite, porque o Tite nunca foi uma unanimidade dentro do Flamengo, não por causa do resultado, porque até acho que os resultados do Tite
num contexto geral, são resultados importantes. Você falou que o Flamengo está jogando nas 3 competições, tem a possibilidade de ganhar jogando fora de casa, mas acho que tecnicamente o time não consegue jogar da forma que o torcedor gosta. E o Tite vai falar sobre isso. Aliás, lembrando que o Flamengo empatou com o Vasco no Clássico, conseguiu superar o Bahia na Copa do Brasil, mas perdeu para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tite fala sobre as vaias. É claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também. Agora que o bicho pega, São reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante. E tenho, sim, o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter. Resultado, reverter. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar, é o caminho. É ruim, porque qualquer empate é do Peñarol, mas o Flamengo tem força, tem time, tem camisa. Nunca venceu o Peñarol, né, em Libertadores. E a última vez que tinha perdido no Maracanã, há 5 anos, foi justamente para o Peñarol. Olha a coincidência. O Tite falou sobre isso, de quebrar esse retrospecto negativo contra o Peñarol. Ele fala da experiência. Eu acho que mais do que nunca agora, Tite, você tem que usar a experiência, né, cabeça fria, porque, cara, não é fácil. Dentro do Maracanã, você ser vaiado pela própria torcida, isso traz uma responsabilidade muito grande, mas enfim, material humano você tem, qualidade tem dentro do vestiário. Eu ouvi hoje de manhã que incomodou bastante os jogadores, o fato dos jogadores do Peñarol saírem ali na zona mista ali ouvindo música, comemorando, celebrando. Então qualquer situação motivacional é importante para esse momento. Então o jogo de volta vai ser aquele negócio, né? Intensidade total. E o Tite, muita gente questionando, pedindo até a cabeça do treinador. Já se fala em Luiz Castro, não é, que está livre no mercado, saiu do time do Cristiano Ronaldo. E, enfim, o Flamengo é um bom nome, conhece bem o futebol carioca, estava num momento muito positivo quando deixou o Botafogo. Agora, o Tite é acostumado, né, com essa pressão, é um técnico, como você falou, experiente e vai ter que dar a volta por cima. Ou no Flamengo as coisas costumam não ter tanta sequência, né? E outra, ganhar título, né? Foi o que ele falou ali, né? Duas maneiras a maneira de você marcar o teu nome no clube é você ganhando o título, senão, tchau. Ao contrário do Flamengo, é verdade. E ao contrário, Everton, já tem muito assunto por aqui, mas começaremos com o Flamengo e Tite. Capelanes, darei moral para você. Opa! O primeiro a dizer que o trabalho do Tite merecia questionamentos, que não entregava aquilo que prometeu, foi você. Antes de você falar sobre isso, só vamos ouvir o próprio Tite. Sem dúvida. É claro que dói o lado humano, mas o lado da experiência também mostra que quando tu produz bem, que são reações do torcedor que elas são compatíveis com o amor pelo clube. E eu respeito muito isso, até porque vivenciei bastante e tenho sim o respeito quando a torcida me critica ou me vaia, como aconteceu. Trabalho, ele pode reverter. Resultado, reverter. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar, é o caminho. E como é que você classifica esse seu trabalho? De quase um ano aqui à frente do Flamengo, está em 3 competições ainda, mas o torcedor hoje pega no pé. É uma questão individual só desse jogo ou um coletivo do desempenho até aqui? Não consigo fazer essa dimensão, só quando terminar o trabalho eu vou olhar para trás e te prometo para fazer assim uma análise total da situação. Eu tenho que respeitar, complementando, o sentimento do torcedor, cara. Eu não sinto isso, claro que eu sinto, eu sou humano, mas eu sei também que isso vai reverter com uma forma. E quando eu vim para cá eu tenho uma forma, eu vou deixar bem claro. Sabe como se conquista torcedor? Sabe como eu conquistei o torcedor dos outros clubes quando eu passei? Ganha título importante. É isso. Se não for, tchau. Tchau, Capela. Depende do tchau que ele está se referindo, né? Porque pode ser um tchau na semana que vem na Libertadores. Porque se for jogar essa bolinha lá no Uruguai, tchau, obrigado. Esquece. Agora, gente, é o seguinte. Sabe aquela história no futebol que... Tchau pro Flamengo ou pro Tite? Tchau para os dois, né? Tchau para os dois. Eu falei aqui, eu não vou ser oportunista, tá? E eu também não sou crítico da crítica, porque eu sei que muita gente fez aí um rebeleixo danado para defender o trabalho do Tite. O trabalho do Tite no Flamengo é indefensável. Ele conseguiu produzir algumas coisas positivas. Não é que tá tudo errado no Flamengo. Mas, por exemplo, Léo Ortiz.
Ah, mas o Léo Ortiz não gosta de jogar de volante. Vem cá. Ele era uma grande solução. O Léo Ortiz estava jogando muita bola. Aí ele não começa a partida entre os titulares. Aí você tem aí Plata, De La Cruz voltando, Arrascaeta, Pulgar. Pô, não tem mais aquela desculpa que o Flamengo tá todo desfalcado. Tem desfalques importantes. Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, tudo isso é bem verdade. Assim como o São Paulo tem desfalques no meio campo. A dupla de volantes, Alisson e Pablo Maia, não joga. Você vê aí o Zubeldia choramingando pra lá e pra cá. Todo mundo tem desfalque porque é uma temporada longa de um calendário tosco que nós temos no futebol brasileiro, graças à péssima CBF. Agora, analisando o Flamengo, gente, vem cá. O Rossi, ontem, ele vai para a zona mista e ele dá uma alfinetada na própria torcida do Flamengo. A própria torcida do Flamengo, que é a maior do Brasil, que vai apoiar e tal, vai no time no campo de jogo. Por que vai o time no campo de jogo? Porque ninguém está satisfeito, ninguém consegue enxergar algo de evolução no trabalho do Tite. O Tite, ele corre um sério risco, porque na semana que vem, ele já prometeu para o torcedor, a gente colocou aí, que o Flamengo vai criar pelo menos metade das oportunidades que criou e ele garante gol. E se não garantir, vai te cobrar o quê, Tite? Você está querendo ser cobrado? Você já deveria ter sido cobrado há muito tempo. O futebol investido por parte do Flamengo e entregue no campo de jogo passa muito pela responsabilidade e falta de competência do Tite. E este trabalho começou no ano passado, em outubro, e aqui no telão agora vamos mostrar os números do Tite até o momento no Flamengo. São 65 partidas, com 40 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Ele tem até agora 66,6% de aproveitamento, são 105 gols marcados pela equipe e 47 sofridos e apenas o título carioca, claro. Os títulos que ele está disputando não se definiram ainda. E o Flamengo continua em todas as frentes. Mas ontem, Ronaldão, deu aquela derrapada, né? Deu, é verdade, menina Renata. Mas assim, comparando na mesma régua de Abel Ferreira no Palmeiras, o Tite continua nas 3 competições ainda. Então, se você for comparar na mesma forma que está falando o Capelano em termos de cobrança, eu acho que ele está entregando o que pode, porque ontem pegou um time uruguaio. Eles pisavam na bola, eles macetaram o jogo, eles não jogaram. E só o Flamengo jogou. Mas não perdeu. Perdeu, mas criou inúmeras chances. E eu tenho certeza que será outro jogo na volta. Isso com certeza. Agora, cobrar dessa forma, porque ele tem um monte, porque a folha salarial, porque gastou não sei quanto. Teve time que tá com uma competição só e tá respirando. Cadê o time do amor? Time da força, time do amor. Tá só treinando aí. O time do amor. E os caras gastaram a mesma bala e ninguém fala nada. Quer dizer, o Tite ainda está brigando, ainda pode brigar. Então, eu acho que vamos ter que esperar. Futebol é ingrato. Mas olha como muitas vezes a gente torce pro Fortaleza, ganha o Corinthians. Agora, olha como o futebol é ingrato mesmo. Porque o time do amor, por exemplo, que é o Palmeiras, já ganhou o Campeonato Paulista. Também tem um título já no ano. Igual o Tite. E o Palmeiras pode ainda ganhar o Brasileiro, por exemplo, e o Flamengo ficar sem nenhuma taça. O Tite pode ganhar o título também, então acho que é muito cedo. Porque quando vence, eu vi a internet ontem, o Tite. Aí ontem está todo mundo batendo, aqueles mesmos que bateram nas costas do Tite, hoje jogaram uma lança no peito dele. Então, na verdade, eu acho que não tem nada a ver com o Tite pessoa, acho que nem dá para falar sobre isso. É o trabalho em si, ponto, não é? Chico, você é um defensor de longa data, não é oportunismo não, porque você admira o trabalho do Tite desde o princípio da carreira do técnico gaúcho. Desde quando ele é meio ingrato. Ele Tite. Desde quando ele surgiu Caxias, Grêmio, acho que ele fez um grande trabalho no Inter em 2008 e o Corinthians, né, nem precisa falar. E seleção brasileira também. Mas assim, Renata, eu realmente não posso discordar da responsabilidade que ele teve no jogo ontem, com algumas escolhas. Eu acho que o Alexandro ainda está sem ritmo e ele tem um Ayrton Lucas voando, não teria por que fazer essa mexida nesse momento. O Léo Ortiz, ele reinventou o Léo Ortiz. Na minha opinião, ele estava jogando demais no meio-campo e não como primeiro, tá? Que às vezes ele botava o Everton Araújo, o menino, o Léo saindo para o jogo. Cara, deixasse o Léo ali, mas aí ele quis e argumentou que o Pulgar é jogador de seleção, experimentado. E entre outras palavras, ele quis dizer que o Léo Ortiz estava quebrando um galho. Pô, ele estava muito bem. Acho que o Tite errou nesse aspecto. E o time realmente não jogou bem. Agora, eu faço alguns contrapontos. Por exemplo, para vocês, quem foi o melhor em campo ontem? A gente poderia eleger alguns jogadores aqui, né? Eu tenho o meu, que para mim é o goleiro do Penharol. Sim. O Aguerre fez alguns milagres. 2 defesas. Não foram apenas duas. 2 ótimas defesas. Mas tudo bem. 2 ótimas defesas. Tudo bem. Para mim foi o Baez, achei que jogou muito. Tá bem, mas eu acho que foi o goleiro do Penharol. Se o goleiro do Penharol é uma das figuras do jogo, significa que o Flamengo pelo menos chegou. Contra o Vasco, o Flamengo jogou mal? O Flamengo melhor que o Vasco. Amassou o Vasco e tomou um gol no finalzinho.
Então, assim, o Pedro, se tivesse ontem, eu não tenho bola de cristal, mas se o Pedro tivesse ontem, gente, o Flamengo teria vencido com o pé nas costas. Ele está perdendo jogadores, perdendo jogadores que influenciam diretamente no jogo, mas diretamente no jogo do Flamengo. Todo mundo perdeu, Chico. Gente, o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, o Atlético perdeu, o Flamengo perdeu. A responsabilidade dele ontem. Você está passando pano pro Tite. Não estou. Mas o trabalho dele tem algumas influências externas. A impressão que eu tenho, Rei, eu falei aqui há um tempinho, é que o Tite não entendeu onde ele está ainda. Eu falei aqui, o Flamengo tem muita mais pressão do que a seleção brasileira. Muita mais pressão, uma das maiores torcidas do mundo, um dos maiores times do Brasil. É um fato. O Rossi também ontem falou das vaias. Irmão, você não está entendendo, vocês estão aí recebendo milhões para jogar bola. Mérito, chegaram no Flamengo, enfim. O torcedor tá ali pagando ingresso, caríssimo em Libertadores para torcer. Vaiou no primeiro tempo. O torcedor tá no total direito de vaiar e de questionar o péssimo futebol do Flamengo. Total direito. E para mim tem uma situação, o Chico fala, não, mas o Flamengo perdeu muitos jogadores. Perdeu. Só que qual que é a função de um técnico que está recebendo para estar nesse cargo, no Flamengo? A função do técnico é arrumar alternativas para isso. E a gente não está falando de um time ali de Série B, Série C, que tem jogadores ali medianos já de titulares no banco, jogadores fracos. Não. Olha o time do Flamengo ontem, pô. Bruno Henrique, centroavante, contratou Gonzalo Plata. Seria um a um, péssimo resultado. Seria um a um, péssimo resultado. Tem o De La Cruz jogando também, tem o Arrascaeta jogando, tem uma zaga excelente. O Alexandre, que chegou da Juventus agora. Vocês estão de brincadeira de normalizar isso. O trabalho do Tite, por enquanto, é uma vergonha no Flamengo, por conta do desempenho, principalmente. Os números enganam, porque teve o Carioca, que também é uma baba, né, pro Flamengo. É uma baba. Pra mim, o trabalho é péssimo. O Tite tem que começar a mudar a postura dele em coletivo. Bruno Henrique também. Tem que começar a mudar a postura. Pra você, é ótimo o Flamengo em crise, é seu próximo adversário na Copa do Brasil. Não tô nem pensando nisso. Tite começa a mudar a postura na coletiva. O Henrique cabeceia pra baixo, o Gerson chega chapando, batendo, é diferente. Agora os caras atuam no Maracanã. O Arrascaeta tomou, o Arrascaeta bateu 2 paredão lá, caiu no chão e ficou gemendo. Na outra ele nem foi. Agora, se eu tô no campo, eu falei, irmão, pega essa bola aqui e vai pra cima do cara. A culpa é só dos jogadores, então. É isso que vocês estão falando. Os jogadores têm culpa. O Tite não tem culpa. Mas uma coisa, falando sério, uma coisa é o que eu penso na análise aqui de fora, a outra é o fato. O fato é que a torcida do Flamengo, desde Jorge Jesus, passaram Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, ninguém prestou. Jorge Sampaoli, Vitor Pereira, ninguém prestou. Os caras ganhavam todo mundo. E o Dorival ganhou 2 títulos e foi mandado embora. Everton Guimarães, o Flamengo se complicou sozinho, eu diria. Renata, aliás, o Flamengo tem se complicado sozinho, né? Curioso porque eu vou pegar aqui para a minha realidade. Quando o Seabra, técnico do Cruzeiro aqui, perde seus principais atacantes e o time dá uma oscilada e falta exatamente os gols necessários para ganhar os jogos, aí a culpa é só do Seabra. Quando o Milito perde 12 jogadores, entre os 12, pelo menos uns 9, 10 titulares, aí a culpa é do Milito. Nesse caso do Flamengo aí, eu vou fazer uma inversão na situação. Porque o Flamengo, um clube que tem 1,3 bi de orçamento anual, que quando machuca um jogador ele vai ao mercado e traz um ainda melhor, o elenco que o Flamengo tem, sabe? Eu não sou simpático ao trabalho do Landim, ao trabalho do Marcos Braz. Eu acho, aliás, o Marcos Braz muito ruim, o Landim é um presidente assim, ok, presidente ok, tá? Mas essa eu vou tirar deles. Porque quando precisou, eles foram e buscaram. Então, eles entregaram para o Tite mão de obra qualificadíssima. Qualificadíssima, sabe? E aí, entrega a mão de obra qualificada para o Tite e ele não consegue fazer esse time jogar. Veja bem, não chegou ao final da temporada, ainda tem condição na Copa do Brasil, ainda tem condição na própria Libertadores. Uma vitória do Flamengo lá no jogo de volta é algo absolutamente normal, mas é do Tite essa bronca, mas é também dos jogadores. Porque eu vi ontem um Peñarol. O Flamengo não jogou de tudo muito mal, mas eu vi o Peñarol competindo muito mais do que o Flamengo. Então eu coloco na conta do Tite, sim, mas eu coloco também na conta dos jogadores. Um bando de mimizentos, reclamam porque a torcida está vaiando. Vocês querem agora ditar o ritmo até do que a torcida tem que fazer no estádio? Torcida tem que vaiar. A única torcida que não vaia durante os 90 minutos é a do Corinthians, mas isso é uma questão de característica. A do Flamengo, a do Cruzeiro, a do Atlético vaiam. E tem que vaiar mesmo se a coisa não está bem. Com 1,3 bi de orçamento, vai dar mole para os jogadores e para o Tite? Não pode dar mole, não. Então, quando for
com a direção, cobra da direção. Agora, quando for do Tite, dos jogadores, tem que cobrar e tem que vaiar assim. E até comparando times uruguaios que estavam nessa questão, o Nacional bem mais fraco que o Peñarol, não é? O Peñarol um time, na minha opinião, que mostrou mais qualidade. Eu não sei nem se vai se classificar, pode ser que o Flamengo até consiga reverter, mas que ontem mostrou personalidade, jogadas trabalhadas, bem treinado pelo Aguirre. Tem que estar de olho. Seguinte. Então é isso, galera. Chega mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que a imprensa aí repercutiu tudo, o debate aí pegou fogo, né? Sobre a permanência de Tite no Flamengo. Alguns aí tentaram defender Tite, falando que o Flamengo tá com muitos desfalques, né? Que ele tem um bom saldo, né? Que tem mais vitória do que derrota, 66% de jogos ganhos, né? Então, alguns tentam defender, mas a maioria aí falou que Tite ele não vem desempenhando um bom papel no Flamengo como técnico, né? Não tem uma jogada ensaiada, o Flamengo não evolui, todos os jogos o Flamengo sempre não tem aquele convencimento da torcida, mesmo quando ganha, não ganha convencendo, né? E quando perde, pior ainda. Então, eu acho que o dia de Tite está com os dias contados, né? Então não vai permanecer no Flamengo, o contrato dele vai até o final desse ano. Então acredito, mesmo que ele ganhe qualquer campeonato aí, Copa do Brasil, ou até o Brasileirão, ele não vai permanecer. Vai ser a mesma coisa de Rogério Ceni, que venceu o Brasileirão, né? Mas foi demitido do Flamengo, né? Então eu acho que o destino de Tite vai ser esse aí, né? Mas é isso. Surgiu dois técnicos aí, né, que na mesa que pode vir para o Flamengo, que é o caso de Renato Gaúcho e Luiz Castro, dois técnicos aí que pode pintar no Mengão, né? Renato já atuou pelo Flamengo, né? Ele já treinou o Mengão, né? Chegou na final da Libertadores, né? Acabou sendo eliminado, mas ele desempenhou o melhor futebol depois de Jorge Jesus, foi de Renato Gaúcho, né? Então, a torcida sente que ele poderia ser o melhor técnico para o Mengão. E o outro é Luiz Castro, né? Que conhece o futebol do Rio de Janeiro, o futebol brasileiro. Ele comandou o Botafogo, que ficou na liderança por um bom tempo. Depois que ele saiu, o Botafogo decaiu. Mas é isso. Pode pintar no Mengão e seria uma boa, né? Qual a sua opinião para isso? Deixa um comentário pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.